último domingo do mês de fevereiro, nós conversamos sobre discipulado. Esse foi o grande tema dos nossos sermões, das nossas mensagens, das nossas pregações. E vimos que discipulado é uma palavra ambígua que pode ter dois significados, que é, vocês lembram? Discipulado pode ser seguir Jesus, isso mesmo, ouvi, o pessoal está com vergonha, mas estão soprando certo. E o segundo significado? Ajudar os outros a seguir Jesus, exato. Vocês estão afiados, isso mesmo, estão com vergonha, mas estão afiados. É uma palavra com dois significados. A gente pode falar de discipulado como o ato de seguirmos Jesus e o discipulado como o ato de ajudar pessoas a seguirem Jesus. Na primeira semana, a gente falou sobre o chamado de Jesus para nós como discípulos, que é de sairmos da órbita maior da multidão, que é andar com Jesus, mas sem compromisso com Jesus, para entrarmos no seu círculo mais próximo de amigos, de discípulos. Na segunda semana, a gente conversou sobre obediência, a obediência que é requerida de nós, a obediência que é exigida de todos nós. E o chamado de Jesus, ele é radical para a gente. Ou você obedece, ou você não obedece. Na semana passada, a gente falou sobre jugo, sobre aquilo que um discípulo carrega, que são os ensinamentos de Jesus. E Jesus disse para nós que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Quando nos encontramos com a cruz de Cristo, o fardo que estava sobre as nossas costas foi tirado, caiu e rolou o monte abaixo e entrou no sepulcro de Jesus, como a gente viu na analogia que John Bunyan faz no livro O Peregrino. E recebemos um novo jugo. Jesus não é como um policial que está à nossa espreita o tempo todo para tentar nos cobrar pelos nossos pecados, mas ele nos entrega um jugo suave, um fardo leve, para que vivamos a nossa vida de discipulado, sim, em obediência, mas não com medo aterrorizante do Senhor. Hoje, eu deixei o melhor para o final. O pessoal fala que o pastor às vezes bate demais daqui do púlpito, mas o pastor apanhou primeiro para subir aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre sofrimento. Uma das questões que liga pessoas no mundo todo, das mais variadas formas, é o sofrimento. Você provavelmente não tinha intimidade com alguma pessoa e, de repente, numa situação muito difícil, aquela pessoa foi te estender a mão, aquela pessoa foi tentar te ajudar, aquela pessoa foi trazer palavras de conforto, de esperança, de renovação para você, e, de repente, na angústia, você deixou de ter apenas um amigo e fez um irmão, conforme o livro de Provérbios nos ensina. O sofrimento é algo comum a todos nós. Porém, não é do sofrimento humano que eu quero falar em si. Eu quero falar sobre o sofrimento bem específico, que é aquele que a gente sabe que vai sofrer quando a gente decide seguir Jesus, quando a gente decide obedecer. Sim, porque, em primeiro lugar, o Senhor nos chama e nós respondemos. Existe uma decisão que a gente precisa tomar, obedecer ou não, caminhar como discípulo ou não. Para isso eu quero convidar você para ler junto comigo o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 27. Isso é muito importante para a gente, porque nesse último domingo, antes da Quaresma, a gente está encerrando essa série sobre discipulado, e a gente vai falar sobre carregarmos a nossa cruz, e a partir de agora, a partir dos próximos domingos, nas nossas mensagens aqui na Vila, a gente vai caminhar com Jesus rumo ao Calvário. A gente vai subir a montanha com Jesus carregando a nossa cruz. Marcos capítulo 8, a partir do verso 27, a palavra do Senhor diz que então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, Jesus perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito.
Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Essa é a palavra de Deus, nós já oramos, nós já falamos com o Senhor. Eu me lembro que quando eu estava na segunda parte do ensino fundamental, a minha professora de geografia, ela chamou a gente para assistir um documentário que o então vice-presidente dos Estados Unidos havia lançado, chamado Uma Verdade Inconveniente. O Al Gore era o vice-presidente na época. E ele falava sobre a verdade inconveniente que ninguém queria falar a respeito do aquecimento global e como em pouquíssimo tempo a gente começaria a sentir os efeitos do aquecimento global. Tempestades, fenômenos naturais que acabam destruindo cidades inteiras, lugares inteiros. E quase 20 anos depois desse documentário lançado, eu nem preciso dizer para vocês que os efeitos estão aí. Se você mora em Sorocaba, você sabe com certeza o que é aquecimento global. Só que eu quero falar sobre algumas verdades inconvenientes que aparecem nesse texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Algumas pistas inconvenientes que nos levam até uma grande verdade inconveniente e há uma atitude que não é muito cômoda, que não é muito conveniente para aqueles que gostam de conforto, para aqueles que amam o conforto, para aqueles que acham que o Evangelho de Jesus é a maré mansa, é o mar de rosas, é sombra e água fresca. Para começar, o versículo 27, o primeiro versículo que a gente leu hoje, fala para a gente que Jesus e os seus discípulos partiram de onde eles estavam para as aldeias de Cesareia de Filipe. É interessante a gente notar a localidade, porque Cesareia de Filipe era uma cidade que foi construída por Herodes em homenagem ao grande César, por isso que se chamava Cesareia. Mas, depois que o Herodes morreu, Filipe, um dos 4 filhos do Herodes, recebeu como herança aquela cidade. Então, por isso que se tornou Cesareia, cidade dedicada a César de Filipe, o filho de Herodes, que herdou a cidade. Imagina só você, nos dias de hoje, receber por herança uma cidade. Aquele local, a região onde Cesareia de Filipe ficava, era uma região conhecida como Pânias, porque aquele lugar era dedicado a um deus pagão chamado Deus Pan, o Deus de todas as coisas. Aquela cidade ficava muito perto também do Monte Hermon, que é um dos montes que as pessoas dizem ser talvez o Monte da Transfiguração. E hoje a gente está celebrando o Domingo da Transfiguração no calendário cristão. Pastor, por que você trouxe todas essas informações para a gente? Imagine você sair de um lugar onde você estava tendo uma certa popularidade, uma crescente popularidade, porque Jesus estava curando enfermos. E se você virar algumas páginas aí na sua Bíblia, em Marcos, ainda no capítulo 8, você vai ver que Jesus ele vem de uma série de atos que mostram o seu poder. Ele cura um cego imediatamente antes. Deixa eu abrir aqui em Marcos a minha Bíblia também, porque eu não estou com a minha Bíblia de papel. Ele multiplica pães, ele cura um surdo e ele finalmente cura um cego.
E quando Jesus sai de onde ele estava e chega nessa cidade inconveniente, nessa cidade onde o rei é César, onde Filipe é o herdeiro da terra, onde o Deus Pan é o Deus local, é a entidade que governa o local, chegando nesse lugar inconveniente, Jesus resolve fazer duas perguntas inconvenientes, e essas perguntas estão a partir do versículo 27. A primeira dessas perguntas inconvenientes que Jesus faz no local inconveniente é: quem dizem os homens que sou eu? Qual é a opinião que as pessoas têm a meu respeito? Se você gosta de interpretar muito os sinais que algumas pessoas dão, os sinais físicos, os sinais não falados das pessoas, você vai perceber que a maioria das pessoas detesta estar perto de alguém que quer e deseja o tempo todo por aprovação alheia. E hoje, você perguntar muito: o que você acha que eu sou? Você acha que eu estou fazendo as coisas certas? Uma pessoa que é muito preocupada em estar fazendo as coisas certinho, geralmente é uma pessoa ou insegura a respeito de si mesma, ou uma pessoa que tem uma autoimagem a respeito de si deformada por N motivos, talvez traumas de infância, pessoas que disseram palavras que marcaram muito essa pessoa, e essa pessoa é insegura e o tempo todo ela está querendo agradar. E é muito difícil conviver com pessoas assim o tempo inteiro, porque elas começam a demandar cada vez mais da sua atenção. Por que o pastor está falando isso? Porque, para os desavisados, essa pergunta de Jesus pode parecer uma insegurança. Parece que ele não conhecia a si mesmo, ele está perdido na sua identidade, ele está perguntando: quem as pessoas dizem ao meu respeito? Será que a opinião dos outros sobre mim é uma opinião legal? Será que eu estou fazendo as coisas certo? Mas Jesus era muito seguro de si mesmo, era muito seguro do que ele tinha vindo a esse mundo para fazer. E essa primeira pergunta inconveniente gera uma resposta que a gente sabe também ser inconveniente. Os discípulos respondem: olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que tu és Elias, mas outros dizem que tu és um dos profetas. É interessante que as pessoas, a multidão que caminhava com Jesus, não enxergava quem Jesus era de fato. Elas comparavam Jesus a um dos profetas, a João Batista, que foi o último e o maior dos profetas, a Elias, o grande profeta de Israel. Só que a visão das pessoas a respeito de Jesus era uma visão parcial, não era uma visão completa. E é muito interessante que Marcos registra esse texto logo após a cura de um cego. Se você olhar aí na sua Bíblia, os versículos 22 a 26 do capítulo 8, contam a história desse cego que foi curado, mas que não foi curado de uma vez. Jesus começa a curar aquele cego, e Jesus, depois de tocar os olhos dele, ele pergunta: o que você enxerga? E aquele cego diz: olha, eu estou vendo, mas eu estou vendo homens que se parecem com árvores, uma coisa meio embaçada. A visão daquele cego não foi restaurada completamente. E imediatamente depois, Jesus, mais uma vez, passa as mãos sobre os olhos daquele cego, e aquele cego é curado completamente. Agora, nesses versículos que a gente leu agora, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem eu sou? Mas parece que os discípulos e a multidão ainda estão meio cegas. Estão enxergando Jesus, mas estão enxergando Jesus meio embaçado. Sim, os profetas falaram a respeito do Messias que viria. Sim, João Batista testificou a respeito de Jesus, mas a visão deles ainda não estava muito clara a respeito de Jesus. Então, muitas vezes na nossa caminhada, meus irmãos, a gente caminha com visões parciais a respeito de Jesus, e na maioria das vezes essas visões parciais que nós temos de quem Cristo é revelam para nós a nossa profunda cegueira. Se não a nossa cegueira total, a nossa cegueira parcial, pelo menos. E eu vejo nos nossos dias muitos cristãos que se contentam em caminhar com visões parciais a respeito de Jesus. Enxergam ele como um mestre que disse palavras bonitas de sabedoria. Enxergam ele como um homem sábio que viveu no passado. Enxergam Jesus como alguém que, sim, tem bons ensinamentos e que realizava milagres. Até acreditam nos milagres de Jesus, mas não tem uma visão 100% correta de quem ele é, 100% clara, cristalina de quem Jesus é. Porque olhar para Jesus exige de nós um reconhecimento profundo de que ele é Deus. Ele é mais do que um profeta, ele é mais do que um milagreiro do passado, ele é Deus. A primeira pergunta inconveniente foi:
quem os homens dizem que eu sou. E agora Jesus se vira não mais para o olhar que a multidão tinha a respeito dele. Jesus se vira para os seus discípulos e pergunta no versículo 29, mas vocês discípulos que saíram da multidão e estão no grupo mais próximo de amigos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, o mais atirado de todos, responde, Senhor, Tu és o Cristo. Tu não és o César, Tu não és o filho de algum rei terreno, Tu não és um Deus sem identidade como Deus Pan. Tu és o Deus que é rei sobre tudo e sobre todos. Tu és o Cristo. Cristo é uma palavra de origem judaica que significa o ungido de Deus, o Messias de Deus. Apenas profetas, sacerdotes e reis no Antigo Testamento tinham a licença para receberem tal unção. E Jesus, Ele recebe sobre si esses 3 ofícios poderosos. Ele é nosso grande profeta, Ele é o nosso grande sumo sacerdote, Ele é o rei. Daí você consegue perceber porque a pergunta de Jesus foi inconveniente, o local era inconveniente, porque na terra em que César mandava, na terra em que Filipe era o dono, na terra em que Pan era o Deus que mandava também, Jesus arranca dos seus discípulos, arranca de Pedro a declaração de que ele é o Messias, de que ele é ungido. Irmãos, nesse mundo que a gente vive, existem muitos pretensos donos da verdade. No mundo que a gente vive, existem pessoas que acham que mandam, governantes que acham que mandam. Muitos de nós, às vezes, experimentamos isso no nosso dia a dia, de maneiras até pequenas, mas que mostram para a gente essa disputa de poder que existe no mundo. Quem aqui já dependeu de pegar alguma coisa, pegar algum documento numa repartição pública, às vezes sabe como a pessoa que está do outro lado do balcão pode facilitar muito a sua vida, mas tem aqueles que dificultam o máximo para você. Você trouxe todos os documentos? Sim, trouxe todos os documentos. Olha, está faltando a certidão de nascimento do avô do seu vizinho. Você já passou por isso alguma vez? Existem os pretensos donos da verdade, as pessoas que amam estar no poder e controlar as coisas. A gente não vive numa Cesareia de Filipe semelhante àquela na qual Jesus estava passando, mas a gente vive num terreno onde pessoas o tempo inteiro reivindicam para si o domínio sobre a terra. E a gente começou a viver nessa semana um evento que marca isso e que deixa muito claro para a gente que ainda hoje existem disputas de poder, existem disputas que visam ocupar territórios e dizer aqui quem manda sou eu sou o poderoso, meu poderio militar é maior do que o seu. Mas Jesus, nessa terra que parece ser terra de ninguém e terra de todo mundo, Jesus quer arrancar dos seus discípulos hoje, dos seus amigos hoje, a declaração de que não César, não presidentes, não governantes do mundo, não alianças poderosas internacionais, mas Ele é o Cristo. Ele é o ungido de Deus, que veio para trazer uma redenção final ao mundo. Depois de fazer essas 2 perguntas inconvenientes, num lugar inconveniente, e arrancar de Pedro essa declaração, a gente vê que Jesus deixa para os seus discípulos um aviso também inconveniente. Versículo 31. Então Jesus começou a ensinar aos seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. O aviso que Jesus faz aqui agora ao advertir os seus discípulos de que ele estava para sofrer, de que ele estava para ser rejeitado, de que ele estava para ser morto, esse aviso era um aviso inconveniente porque os discípulos de Jesus queriam um Jesus tão poderoso quanto os exércitos armados da época de Roma. Os discípulos queriam um Jesus tão poderoso e tão pomposo quanto aqueles reis que desfilavam em cortejos longos pelas ruas das cidades da época.
Os discípulos de Jesus hoje, muitas vezes, desejam que Jesus e o reino de Deus ocupem os palácios de Brasília, os palácios de Sorocaba, os palácios do estado de São Paulo, em posições de poder. Porém, Jesus vem para nos ensinar que a lógica do reino é uma lógica de um reino de ponta cabeça, onde o maior é menor, e onde aquele que se faz servo é o maior dentre todos. Isso deixa um alerta muito grande para a gente, porque qual Cristo você tem desejado? A gente vai ver agora qual foi a reação de Pedro a essa fala de Jesus, de que o Messias, o ungido de Deus, o poderoso de Deus, aquele que poderia acabar de uma vez por todas com o Império Romano, como assim? Ele seria morto? Ele sofreria? Ele seria rejeitado? É inadmissível que um Messias poderoso o suficiente tenha que se submeter a tudo isso. Qual Cristo a gente quer? Qual Cristo a gente deseja? O Cristo bonito pintado nas galerias de arte? O Cristo que tem um manto azul pintado? O Cristo que entra triunfante pelas ruas de Jerusalém com mantos e palmas? O Cristo glorioso que foi assunto aos céus, é esse Cristo que nós queremos? Pode até ser que queremos e desejamos esse Cristo. Mas o que Jesus está falando aqui é que antes de desejar esse Cristo glorioso, nós precisamos desejar o Cristo sofredor, o servo sofredor. Aquele que se fez carne, que se esvaziou da sua glória, assumiu sua forma humana, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou, e se esvaziou de tal forma que ele foi até a morte, morte de cruz. Sim, o Pai o exaltou sobremaneira, mas antes ele se esvaziou, ele se humilhou. E qual Cristo nós desejamos? Esse é um aviso inconveniente que Jesus deixa para nós. Se você deseja o Cristo glorioso, você terá de abraçar primeiro o Cristo que é servo sofredor. O Cristo em quem não havia beleza ou formosura que nos agradasse. O Cristo do qual os homens escondem o rosto. O Cristo que foi desprezado, humilhado. O Cristo que teve a sua alma derramada na morte. O Cristo que foi contado entre os transgressores. Sim, é esse Cristo que nós devemos amar antes de amar o Cristo glorioso. Se você quer amar o Cristo glorioso, aprenda a amar primeiro o Cristo da cara cuspida, o Cristo do lado rasgado. Esse é o verdadeiro Cristo, só um ungido que se encarnasse, que encarnasse os sofrimentos da humanidade pelo pecado, pela queda, lá em Adão e Eva. Somente um Cristo que encarnasse em si mesmo os pecados de Israel poderia trazer redenção para Israel, trazer redenção para uma humanidade caída. Somente um Cristo sofredor cumpriria todas as profecias, toda a lei e os profetas. E depois de deixar esse aviso inconveniente para os seus discípulos, Pedro dá uma resposta inconveniente para Jesus. Ele estava todo valente porque ele tinha dado uma resposta, uma bola dentro, né? Ele agora dá uma outra resposta inconveniente, mas recebe de Jesus uma repreensão muito dura. Versículo 32 diz que Jesus expunha claramente, que ele precisaria ser morto, sofrer, ser sepultado, mas ressuscitaria. Mas Pedro, sempre tenho mais, sempre tenho mais, mas Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo. Eu fico imaginando essa cena, porque deve ser muito engraçado. Jesus caminhando durante quase 3 anos com seus discípulos e ensinando a eles. E agora, Jesus começa a falar sobre morte, sobre sofrimento. Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, vem cá de lado. Deixa eu te ensinar uma coisa. Senta aqui que eu vou te ensinar agora. É absurdo isso, mas é mais ou menos isso que Pedro está fazendo, chamando Jesus de lado para reprová-lo. Começou a repreender Jesus como um professor faz com seu aluno. Só que Jesus, em vez de tratar com Pedro no privado, Jesus dá uma lição para todo mundo. É aquilo que o pessoal fala, podia ter dormido sem essa, né? O Pedro podia ter dormido sem a que Jesus dá. Jesus volta-se, Pedro chama Jesus de lado, Jesus volta-se, olha para todos os discípulos e fala: olha, Pedro, vem cá, arreda Satanás. Sai, Satanás.
porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O pastor está falando de arreda Satanás, eu lembrei de uma música, a gente está numa época muito propícia, né, que nos anos 90, você se lembra que o pessoal cantava nessa época de carnaval, né? Show Satanás, arreda Satanás. Jesus se volta para Pedro, fita os discípulos, dá aquele olhar matador para os discípulos e diz para Pedro, arreda Satanás. Pastor, que coisa feia. Pedro estava endemoniado como Judas. O que Jesus está querendo dizer com essa repreensão para Pedro é que toda tentativa humana de desviar Jesus do seu propósito, que é a cruz, é uma tentativa demoníaca. E da mesma forma, toda tentativa humana de desviar um discípulo de Jesus da cruz é também uma tentativa demoníaca. Porque discípulos de Jesus seguem Jesus até a montanha e morrem com Jesus, são crucificados com Cristo e dizem, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Os discípulos de Jesus seguem Jesus até a cruz. Mas Satanás tenta desviar não apenas o Cristo por meio de Pedro, mas tenta desviar os discípulos de Jesus do caminho de cruz. Jesus sabia que o seu reinado só viria por meio de serviço humilde. Jesus sabia que o seu reinado só viria por meio do seu sofrimento. E a tentativa de Satanás é desviar Jesus da humildade. A tentativa é de desviar Jesus do sofrimento. E é por isso que a repreensão de Jesus para Pedro é tão dura. Tão dura. E ele diz, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Quais são as coisas de Deus? Siga até a cruz. Leve você também a sua cruz até o dia em que você trocá-la por uma coroa. A repreensão de Jesus para Pedro é dura, porque qualquer tentativa de desviar um discípulo de Jesus da cruz é demoníaca. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão do qual eu já falei para vocês aqui durante esse mês, diz que é necessário que Jesus sofra e seja rejeitado por força do imperativo divino. Qualquer tentativa de impedir o que deve ser feito é satânica. Assim como Cristo só é Cristo sendo aquele que sofre e é rejeitado, também o discípulo só é discípulo no sofrimento e na rejeição, como se com ele fosse crucificado. Se Cristo só é Cristo sofrendo, o discípulo só é discípulo se permanece com Cristo no sofrimento, se permanece com Cristo na rejeição. E você pode se lembrar de momentos na sua vida onde você sofreu, onde você foi humilhado, onde você foi afrontado, onde pessoas zombaram de você, momentos em que você se sentia sozinho, desertos que você achava que nunca teriam fim. E carregando a sua cruz, você percebeu uma doce presença invadindo o seu coração e cuidando de você nesses momentos difíceis. É carregando a nossa cruz, é passando pelo sofrimento que está reservado para nós no nosso dia a dia, que a gente se encontra com Cristo. Só que muitos de nós perdemos muito do nosso tempo e da nossa energia tentando encontrar porquês para o nosso sofrimento, quando a gente deveria procurar quem está comigo aqui, quem está ao meu lado aqui. E quando a gente finalmente reconhece essa presença, essa doce voz no nosso meio, a gente consegue se render e ser tratado, ser cuidado, ser fortalecido pelo Senhor. Depois de receber essa proposta indecente, inconveniente de Pedro e repreender a Pedro, Jesus faz agora para os seus discípulos um triplo convite ao sofrimento. Versículo 34, Jesus convoca não apenas os discípulos agora, ele convoca toda a multidão e junta os discípulos e diz para ela, se alguém quiser vir após mim. Se alguém quiser vir após mim. Depois dessa, se alguém quiser vir após mim. Entendendo que eu sou alguém que vai sofrer. Entendendo que eu não vou reter o poder e a glória desse mundo. Se você sabe disso e ainda assim quiser vir após mim, você precisa fazer a mesma coisa que eu fiz. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir.
primeiro convite de Jesus para os seus discípulos é: negue-se. Negue-se. O próprio Pedro, em determinado momento da sua vida, soube muito bem o que é uma negação. Quando foi perguntado pela empregada da casa onde Jesus estava sendo julgado, Jesus olhou para aquela empregada e disse: eu não conheço esse homem, não faço ideia de quem ele é. Assim como Pedro fez isso, se referindo a Jesus, eu e você todos os dias precisamos olhar no espelho e falar: não conheço esse homem, não conheço esse cabra, não conheço essa pessoa estranha aqui. Tenho acompanhado, discipulado alguns casais aqui da igreja, que o Henrique já casou, Natan e a Flávia estão para casar, a Alisson e Giovana também, amém? Tenho acompanhado esses casais e a gente brinca, enquanto a gente se aconselha. Tem um tema muito interessante que fala sobre a necessidade da gente perceber a mudança que Cristo está operando em nós. E eu brinco com os meninos sempre, né, porque a palavra tem que ser muito mais dura para os meninos, para os maridos, de que a gente precisa chegar num determinado ponto da nossa vida que a gente olha para o nosso velho homem e tem que matar o desgraçado. Só que o desgraçado não morre. E ele vive ressuscitando, o velho homem. Todo dia a gente tem que olhar para ele, tem que matar de novo. O negar-se a si mesmo é olhar para o velho homem que todos os dias quer ressuscitar dentro da gente. O velho homem cheio de paixões carnais e fala: morre. Morre. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, o discipulado não é suicídio. A abnegação é conhecer mais a Cristo e me tornar mais parecido com Ele. É sim matar o velho homem, mas entender que nesse corpo habita uma nova natureza, que está sendo forjada, está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, e nós estamos cada vez mais nos tornando mais parecidos com Jesus, e um novo homem, uma nova mulher está surgindo dentro de nós. O primeiro convite de Jesus é: negue-se a si mesmo. Quem não consegue negar-se a si mesmo e deseja ganhar o mundo, é o que Jesus diz no versículo seguinte: perderá a sua alma. Do que adianta? Do que adianta não negar-se? Do que adianta não matar paixões carnais, não matar hábitos, vícios arraigados no nosso coração? E se você acompanha a gente nas escolas dominicais, você sabe do que a gente está falando aqui. A abnegação não é suicídio, é ver e conhecer mais a Cristo do que a nós mesmos. É dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas o segundo convite de Jesus a nós é: tome a sua cruz. Infelizmente, meus irmãos, a igreja dos nossos dias tem se esquecido do seu chamado ao sofrimento. Nós ouvimos falar sobre prosperidade, sobre cura, sobre milagres. Tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso. Nós cremos que o Senhor ainda hoje age. Mas a gente precisa tirar sonhos, a gente precisa tirar milagres, a gente precisa tirar a prosperidade financeira do centro da nossa vida de discipulado. E a gente deve abraçar os nossos sofrimentos, olhar para a nossa cruz e dizer: bendita cruz que me aproxima mais do Senhor. Bendita cruz da minha vida, que me faz mais parecido com o meu mestre. Bendita cruz que, à medida que eu carrego e vou sendo desfigurado, me torna mais parecido com o Senhor. Bendita cruz que me mantém de joelhos, encurvado diante desse mundo, mas que me aproxima do Pai. Bendita cruz da minha vida. O sofrimento, a cruz que a gente carrega, ele precisa ser suportado para que a gente possa superá-lo. Para que a gente possa superar as dificuldades da vida, a gente precisa suportar. E você sabe muito bem que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você quer superar o choro? Passe pela noite inteira. Passe pela noite inteira chorando. Tome a sua cruz, abrace a cruz, morra diariamente para si mesmo. Porém, o que vemos hoje em dia é que tem sido vendido para as pessoas uma graça barata. Pouco se fala nas igrejas sobre sofrimento, sobre cruz. E Dietrich Bonhoeffer, mais uma vez, esse pastor alemão aparecendo aqui,
Ele diz que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. A graça barata é o batismo sem disciplina eclesiástica. A graça barata é a comunhão sem confissão de pecados. A graça barata é o perdão sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. A graça sem Jesus vivo, encarnado. E essa graça barata, essa graça que pode ser de qualquer jeito, ela é inimiga mortal da igreja dos nossos dias. E ele escreve isso na década de 40. Porém, o aviso que Jesus deixa para a gente, Dietrich Bonhoeffer nos lembra, é que a cruz não é um fim terrível de uma vida que no restante é temente a Deus e feliz, mas a cruz encontra a gente no começo da nossa caminhada. Quando Jesus chama um homem, quando Jesus chama uma mulher para segui-lo, Jesus está chamando um homem, uma mulher para vir e morrer. Você não foi enganado quando Jesus te chamou. Jesus te chamou para morrer. Só que muita gente prefere abraçar a ilusão da graça barata. Você tem abraçado o seu sofrimento, tomado a sua cruz? O convite do Evangelho é suficientemente atraente para você a ponto de você abraçá-lo? É interessante que, talvez alguns de vocês saibam, mas esse rapaz, o pastor Dietrich Bonhoeffer, aos 39 anos, em 9 de abril de 1945, pouco antes da Segunda Guerra terminar, ele foi enforcado pelo regime nazista num campo de concentração, porque ele chegou a abrir um seminário clandestino na Alemanha nazista para ensinar que a igreja não pode jamais se curvar a homens. A igreja não pode jamais se curvar ao poderio político de pessoas que querem dominar e calar a igreja, calar a voz da igreja. Bonhoeffer assumiu os sofrimentos, abraçou a cruz dele, deixando uma noiva. Ele foi até o campo de concentração e foi enforcado. Eu posso citar inúmeros exemplos. Policarpo de Esmirna, um bispo da cidade de Esmirna, aquela que a gente lê no Apocalipse. Um homem de Deus que serviu a Deus por 83 anos e na sua velhice foi preso pelo Império Romano, foi levado para um campo para receber julgamento na frente de muitas pessoas e foi queimado vivo. Eu posso falar da Casey, uma menina que em 99, lá nos Estados Unidos, viu a escola dela ser invadida por 2 meninos que atiraram em todo mundo, e quando chegaram na biblioteca, um dos rapazes perguntou: quem aqui acredita em Deus? Casey foi a primeira a levantar-se e dizer: eu acredito em Deus, e ela foi a primeira a tomar um tiro também. Posso citar exemplo dos nossos irmãos ucranianos que têm ido às ruas, se ajoelharem, orarem, declarar a palavra. Posso citar os nossos irmãos da igreja perseguida ao redor do mundo. Tome a sua cruz, abrace a sua cruz, seja discípulo e viva até as últimas consequências. O terceiro convite de Jesus é: siga-me. E aqui a gente volta para o primeiro sermão da nossa série. E não tem jeito melhor da gente terminar a nossa série. Siga-me. Será que a gente vai seguir a Jesus como a multidão que vive à margem? Será que a gente vai seguir Jesus como aqueles discípulos que querem orbitar ao redor de Jesus, mas que ainda não têm nome porque não se entregaram à radicalidade do discipulado? Ou será que a gente vai ser como os apóstolos que morreram por causa de Jesus? Ou será que a gente vai ser como o Policarpo, como o Bonhoeffer, como a Cassie? À medida que a gente perde a nossa vida, à medida que a gente entrega a nossa vida, a gente a ganha de volta. Quem quiser, se alguém quiser vir após mim, faça seu velho homem morrer, negue-se a si mesmo, conheça apenas a Cristo. Dia a dia, abrace, ame a sua cruz e siga-me. Siga-me nesse círculo mais íntimo, nesse círculo dos que recostam a cabeça no peito de Jesus. Para a gente refletir e praticar, nesse mundo hostil que a gente vive, nesse mundo inconveniente, será que você tem reconhecido Jesus como Cristo?
Seus olhos foram abertos para enxergar Jesus? Você o vê como homem de dores antes de enxergá-lo como vencedor? Ou será que você quer abraçar só o vencedor e não abraçar o homem de dores? Em terceiro lugar, você tem atendido ao chamado de Cristo e abraçado o sofrimento de segui-lo, negando a si mesmo e tomando a sua cruz? Que no nome de Jesus, esses inconvenientes do Evangelho nos movam a negarmos, tomarmos e seguirmos. Subirmos a montanha com Jesus até a cruz. Quais inconvenientes do Evangelho você precisa abraçar hoje? Quais inconvenientes do Evangelho você precisa assumir hoje? Qual é a cruz da sua vida que você precisa olhar e dizer: bendita cruz, a ela eu me agarro, a ela eu me abraço. É nessa cruz que eu me glorio. Feche os seus olhos. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós por todas as vezes que nós negamos o Senhor, por todas as vezes que nós dizemos que não te conhecemos, mas na verdade deveríamos dizer que não conhecemos mais a nós mesmos, porque vemos o Senhor vivendo em nós. Senhor, perdão porque muitas vezes a gente se acovarda diante dos homens e tem medo do que os pretensos governantes desse mundo, os pretensos poderosos e donos do pedaço podem fazer conosco, mas na verdade nós deveríamos temer ao Senhor, que é o Rei e o ungido de Deus. Senhor, perdão porque, como aquele cego que Jesus curou, nós temos uma visão parcial a respeito de quem Jesus é, e por termos uma visão parcial, nós não lhe damos a obediência que Ele merece. Perdão porque, por termos essa visão parcial, a gente quer se relacionar com um Cristo que é vencedor e não com um homem de dores. Mas ajuda-nos, ó Deus, a abraçar a dor de Cristo, a dor do discipulado. Ajuda-nos, ó Deus, a abraçar o homem de fronte ensanguentada. Ajuda-nos, ó Deus, a abraçar o Cristo que se deu por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a atender ao chamado de negar, tomar a nossa cruz e seguir. Ajuda-nos, Senhor.